Olá, meus amigos, já estamos no meio da semana. Parabéns a você que tem separado tempo para estar na presença de Deus, que tem estudado e buscado aprender diariamente sobre a palavra de Deus. Hoje é quarta-feira, 14 de outubro. Para quem ainda não me conhece, me chamo Vanusa Dias e vamos à reflexão de hoje. O tema de hoje é as lutas e dificuldades dos guardadores da lei. Lá no estudo de ontem, nós vimos Deus dando ali a ordem a Josué. E tem uma parte que Deus fala assim, ser forte e corajoso. O que queria dizer que não seria fácil andar na lei de Deus, guardar a lei de Deus. Que muitas vezes ia precisar de coragem da parte de Josué para realmente cumprir a vontade de Deus. Nós vimos ali ao longo da história do povo de Israel, muitas vezes Deus falando para Israel voltar aos caminhos de Deus, se arrepender das coisas erradas que estava fazendo, que Deus ia restabelecer a aliança, que Deus ia fazer prosperar, que Deus ia livrar eles. O tempo todo Deus ali muitas vezes prometendo e chamando eles a esse arrependimento. E o interessante é que temos o exemplo de um rei, que está lá em 2 Crônicas, 2 Crônicas capítulo 31, versículo 20 e o 21 que nós vamos ler, diz assim: Assim fez Ezequias em todo o Judá, fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos para buscar o seu Deus de todo o coração, o fez e prosperou. Nós temos o conhecimento da história de Ezequias. Ele prosperou quando ele teve ali diante dele o livro da lei, foi lido diante dele, e ele viu que o povo andava nos caminhos errados, que estava fazendo muita coisa que não agradava a Deus, e ele se arrependeu e tomou a decisão de mudar, e nós vemos que ele prosperou durante o período do reinado dele, durante aquele período em que ele andou corretamente na presença de Deus. E aí eu pergunto para vocês, será que você andar corretamente na presença de Deus te isenta de tristeza, te isenta de lutas? Vamos lá em Marcos capítulo 6, do 25 ao 27. Nós vamos ver um exemplo aqui de alguém que andou muito fiel na presença de Deus e o que aconteceu com essa pessoa, né? No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: Quero que sem demora me dê num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxesse a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. João Batista foi o homem que preparou o caminho para Jesus voltar, na primeira volta de Jesus. João Batista, ele batizou o Filho de Deus. Com certeza era um homem fiel à lei de Deus, era alguém que andava nos caminhos de Deus, mas que mesmo assim sofreu. Por isso voltamos lá em Josué, a coragem que Deus citou para Josué. João Batista tinha conhecimento disso. E ele sabia que muitas vezes ele ia passar por lutas, por sofrimento, e que ele estava disposto a passar porque ele conhecia qual era o Deus, né, que ele servia. Paulo pronunciou essas palavras: eu sei em quem tenho crido. E João Batista também sabia em quem ele acreditava. E a prosperidade, porque assim, quando nós falamos em prosperidade, nós já imaginamos assim uma vida de tranquilidade, uma vida de paz, sem atropelo, sem nada. Mas o fato de sermos servos de Deus não nos isenta do sofrimento desse mundo. O mundo está aí sofrendo, tantas pessoas sofrendo, tantos filhos fiéis de Deus sofrendo. A diferença é que a prosperidade que Deus oferece, ela é diferente da prosperidade desse mundo. Não é só aqui. É uma prosperidade aqui nesse mundo, sim, mas tem uma prosperidade além dessa. E eu gostaria de convidá-los a ir lá no Salmos 84, versículo 10, para entendermos melhor sobre a prosperidade de que a lição fala. Salmos 84, versículo 10. E diz assim, Davi falando, né, o salmista falando: Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus e permanecer na tenda da perversidade. Olha só como o salmista declara que um dia na presença de Deus, pois um dia, Senhor, na tua presença, vale mais do que 1000 por aí fazendo um monte de coisa que não vale a pena.
Olha que coisa mais linda. Deus, ele está preparando um lugar maravilhoso para todos aqueles que escolhem servir a Deus, que escolhem obedecer à lei de Deus. A prosperidade desse mundo é boa, Deus quer que a gente viva aqui bem, que comamos o melhor dessa terra, mas Ele não quer que seja só isso aqui. Não é só isso aqui. Já pensou se fosse só nascer, crescer, reproduzir e morrer? Que tristeza que seria, não é isso que a gente aprende na escola? Mas a palavra de Deus diz que não. Deus, ele tem algo muito maior preparado para aqueles que passam por essas lutas e essas dificuldades e que permanecem fiéis à lei de Deus. Que Deus te abençoe a sua vida, que a cada dia você decida, que a sua decisão hoje seja: Senhor, eu quero ser fiel ao Senhor, independente de qualquer coisa, independente das lutas e das dificuldades, eu quero permanecer fiel na tua presença. Um grande abraço e até a próxima.